Pessoal, temos 2 minutos aí para começar, mas eu já quero começar aqui a recepção dos companheiros e companheiras que já entraram no horário para respeitar, né, todo mundo que se integrou a nós aí. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que tem se disponibilizado em construir essa nossa tese, esse nosso manifesto e fazer um debate para pensar esse PT para um novo Brasil, reconhecendo que nesses 45 anos da nossa história, o Brasil se transformou e se transformou muito em virtude da existência do PT, né, das políticas públicas, da luta por direitos, e a gente está num momento de repensar o nosso partido, as nossas direções, no sentido de construir uma plataforma para continuar fortalecendo esse partido e os desafios que nós temos pelos próximos períodos, né? Acho que todo mundo aqui sabe que temos um manifesto na rua, nos Whats, nas redes, e hoje nós iniciamos o debate programático dos 6 pontos que nós listamos para aprofundar a construção da nossa tese mais sólida, né? O meu nome está à disposição do debate para a presidência do PT de Santa Catarina, nessa construção nossa que já conta aí com várias dezenas de municípios no nosso estado, com algumas centenas de apoiadores e apoiadoras. Na semana passada, nós fizemos uma conversa mais burocrática sobre o regulamento do PED, orientando os companheiros e companheiras de diferentes municípios sobre esses processos, né, de inscrição de chapa, de número de chapa, prazos e tudo mais que devem ser cumpridos. E hoje a gente inicia estes 6 debates com um tema que para nós ele é umbilical na nossa história, né, que é a discussão sobre o mundo do trabalho e a classe trabalhadora. E a gente vai seguir aí com debates sobre colapsos climáticos, superação das desigualdades de gênero, racial, de orientação sexual e pessoas com deficiência, sobre fé e política, sobre a extrema-direita e a defesa da democracia, e um debate também sobre o futuro do PT, né? E eu quero passar para a Ideli, que foi a nossa companheira responsável por fazer uma mediação, que está em Brasília, inclusive, discutindo a nossa chapa nacional, que foi a companheira responsável por fazer o convite ao companheiro Márcio Postman, que mandou um recadinho para ela. E só para explicar um pouco para vocês a nossa dinâmica, né? A gente vai ter uma intervenção do Márcio, e na sequência nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 intervenções por alguns ramos do mundo do trabalho, de até 5 minutos cada intervenção, de companheiros e companheiras que foram convidados, para trazer para nós, diante da fala do Postman, pensando a realidade desses ramos hoje em Santa Catarina, na atuação desses companheiros e companheiras, quais são os principais desafios de cada um desses ramos e também quais são as principais inovações, né, de cada um desses ramos, porque nem só de desafio vive a gente, nós também somos vitoriosos em muitos pontos. Então, cada um desses companheiros vão trazer aí um desafio e uma inovação desse ramo. Então, eu passo a Ideli e, na sequência, por ordem, se quiserem se organizar aí para a fala, nós vamos abrir nossas intervenções dos ramos com o Alano, representando comércio e serviços, na sequência, com a Ana Júlia, presidente-geral da CUT, na sequência, o Cleverson, representando os metalúrgicos de Joinville, depois o companheiro Neto, representando o serviço público, ali pensando um pouco essa questão dos judiciários também, e, por fim, e não menos importante, a companheira Adriana, representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Então, Ideli, tu que conversou com o Márcio aí, puder trazer as novidades. Bom, primeiro, meu boa noite, né, a todos os companheiros e companheiras que atenderam o convite, porque o tema é apaixonante, é desafiante e apaixonante, e o Márcio Postman ficou assim muito interessado de contribuir, de conversar com a gente, mas eu não preciso dizer para vocês o significado de estar à frente de uma instituição tão importante como o IBGE. Nós monitoramos ao longo do dia, né? Mas ao finalzinho, perto das 6 horas, ele me disse que a agenda tinha atrasado totalmente e ele não poderia entrar, tá? Mas, precavidamente, ele já tinha sugerido que a gente pudesse aproveitar a aula que ele deu na Fundação Perseu Abramo, a coisa de umas 3 ou 4 semanas atrás, portanto, atualizadíssima, exatamente sobre esse tema. Então, a gente já tinha meio que se precavido e editado. A aula, obviamente, é maior, é mais extensa, mas nós pensamos algum dos trechos da fala dele que ficou bastante interessante. Então, é isso que nós vamos fazer nesse momento, pedindo as escusas, né, do Postman. Depois até, Fabiano, se pudesse colocar lá no chat, né, o zap que ele nos enviou no finalzinho da tarde, e aí a gente poder fazer a transmissão. É o Fabiano que está com o vídeo editado, né? E eu quero pedir, assim, que as pessoas prestem muito atenção, porque ele fala muito calmamente, tá? Mas ele fala questões extremamente importantes para a realidade e a perspectiva que a gente tem aí para o próximo período. Então é isso, estou passando para o Fabiano. Então tá. Gente, eu vou compartilhar com vocês o vídeo, e se o som não estiver bom, vocês me avisam, tá? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Lá. Está sem som, Fabiano. Idem, para mim também. Então, só um pouquinho, gente. Sempre eu sou um problema nesses compartilhamentos. Deixa eu ajustar aqui. Voltei aqui. Um segundinho. Compartilhar. Compartilhar som. Agora vai. Vamos lá. Vou voltar ao vídeo. Cumprimento cada uma que aceitou o convite da Fundação Perseu Abramo para fazer parte deste curso, presencial e virtualmente. Quero também parabenizar mais essa iniciativa da direção da Fundação Perseu Abramo, em cooperação com o Estúdio de Economia, o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho. A Fundação Perseu Abramo está prestes a concluir 30 anos de atividades, com um trabalho inegável para um partido dos trabalhadores. Estamos vivendo um momento, ou seja, nós estamos vivendo um momento decisivo, pelo menos é assim que eu penso, né? Trato sempre como uma mudança de época, uma inflexão histórica, e o papel de um partido, o papel do movimento social, especialmente no espectro político da esquerda, é sempre trabalhar, não é, com a temática da esperança, não é? Porque nós fazemos parte daqueles que compreendem, não é, a possibilidade de amanhã ser melhor do que hoje. É isso que nos fundamenta do ponto de vista da reunião, dos nossos esforços
físicos e mentais, né? Disputar o futuro significa justamente entender que ele pode ser melhor que o presente, porque se for para ser pior que o presente, é melhor então não tratarmos dele, né? Não significa esconder, obviamente, os riscos do futuro, mas eu só quero dizer que só há futuro quando se planeja. Sem planejamento, o que sobra é o destino. O destino. Não é? E, portanto, se nós queremos ter futuro, é necessário planejarmos e disputarmos esse futuro. E para podermos disputar o futuro, nós temos que saber qual é o nosso ponto de partida, onde nós, nos últimos 500 anos, de certa maneira, desde o sistema colonial europeu ao que acontece no capitalismo, a partir da Inglaterra, posteriormente dos Estados Unidos, nosso olhar foi sempre um olhar muito ocidental e geralmente para o norte, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos. Ou seja, nossa forma de conexão é a perspectiva do Atlântico, atlanticismo. Né? E nós estamos hoje observando, pelo menos desde 2009, que o principal parceiro comercial do Brasil é a China. E que cada vez mais ganha importância as conexões comerciais, não mais pelo Atlântico, e sim pelo Pacífico. E que está em curso já de outros tempos, de outros governos, mas agora no governo atual, uma grande perspectiva de integração sul-americana, seja por via de ferrovia, fluvial e rodovia, a integração do Brasil com vários países latino-americanos e com os portos do Pacífico. Ou seja, coloca um horizonte para o Brasil de um país bioceânico. Certo? Isso é uma perspectiva nova. E este movimento está, de certa maneira, reposicionando o Brasil internamente. Né? Porque nesses últimos 500 anos, o olhar sempre, em geral, foi para o Oceano Atlântico, e isso fez com que todo o movimento de urbanização do Brasil se concentrasse fundamentalmente nas regiões litorâneas. Ainda hoje, 70% dos brasileiros residem a não mais do que 200 quilômetros do Oceano Atlântico. 70% dos brasileiros, e que estavam situados em regiões que eram as mais dinâmicas pela outrora industrialização, pela expansão das metrópoles brasileiras, né, que concentravam o que haviam de empregos e oportunidades melhores. Agora, com o que aconteceu com a desindustrialização, por exemplo, essas regiões perderam dinamismo e passaram a concentrar uma massa da população que, de certa maneira, sobra, porque não há as atividades melhores em termos de ocupação e de trabalho e renda. E aí nós vemos movimentos que não são tão novos, mas movimentos que disputam, na verdade, espaços através do banditismo social, através do fanatismo religioso, que estão disputando essas regiões e áreas que muitas vezes até estão sob domínio do próprio crime organizado. De outro lado, nós temos 30% da população que reside em áreas de baixa densidade demográfica, mas que são cada vez mais as áreas dinâmicas do país. Se nós olharmos do ponto de vista do comportamento do produto interno bruto por município, ou mesmo por estado, os municípios, os estados mais dinâmicos não são os das regiões litorâneas, são, ou parte deles, o interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e pegando uma parte grande do centro-oeste até o norte do país, reúne cidades com dinamismo cuja a taxa média de expansão do PIB varia de 5% a 6%, 7%, uma espécie de China no Brasil. Certo? E são regiões vinculadas muito mais à produção para exportação. Pouca conexão, inclusive, com o mercado interno. Né? Então, é uma mudança profunda no país. Estamos diante de uma situação em que a maior parte da população está cada vez mais concentrada em regiões de baixíssimo dinamismo econômico, né? Onde se expande e se mantém, na verdade, uma massa que sobra a dinamicidade do capitalismo, e outra região que, inclusive, falta mão de obra, que se apoia em imigrantes, enfim, algo que a gente desconhecia até então. Né? E até 1945, quando se fundamenta as Nações Unidas, no mundo não havia mais do que 50 países, 50 estados nacionais nesse sentido. E o que nós temos de 1945 para cá é praticamente uma multiplicação por 4 o número de países. Alguma coisa em torno de 200 países, nas Nações Unidas são 192 oficialmente reconhecidos.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vendo, diante da era digital, um fortalecimento, na verdade, de dois tipos de atividade privada, que são a organização através de empresas que lideram e conduzem as tecnologias, chamadas Big Tech, grandes corporações, né, de geração de tecnologia, de informação e comunicação, e, de outro lado, as grandes empresas produtoras no campo da biotecnologia, sobretudo fármacos, né, nesse sentido. Esse poder dessas grandes corporações, na verdade, se colocam numa situação superior, não é, ao PIB de vários países. Então, nós estamos tendo poucas e grandes empresas com uma força econômica e também cada vez mais políticas, porque são empresas privadas que começam a interagir não apenas no campo da atividade econômica, mas também no campo político, no campo da guerra, não é? A Starlink, por exemplo, tem um papel ali meio decisivo na guerra da Ucrânia e da Rússia. Não é? Então, o que eu quero chamar a atenção é que essas grandes corporações também passam a questionar o poder do Estado, o poder das decisões da população. Né? Hoje, cada vez mais difícil falar em eleições nacionais, porque as eleições dos países sofrem interferência externa, especialmente de grandes empresas estrangeiras, ou seja, nós estamos falando aqui de uma questão muito importante, que é o tema da soberania nacional. Né? É possível haver soberania num país cujo as informações da população estão concentradas em maior quantidade e qualidade em empresas estrangeiras? Nós precisamos agora também, tratando, né, da abertura desse curso, e obviamente não é um curso meramente descritivo e teórico, mas é um curso que pressupõe um repensar sobre a nossa forma de atuação, não é? A necessidade da teoria, mas que uma teoria que seja também condizente com aqueles que acreditam que é possível transformar a nossa sociedade. Não é? Precisamos pensar, na verdade, se a nossa perspectiva, não é, num horizonte pós-capitalista. Não é? Porque, de certa maneira, é necessário reconhecer que, a partir da virada dos anos 1980 para os anos 90, o capitalismo brasileiro, tá certo, se transformou cada vez mais em algo para poucos. Na década de 1980, por exemplo, nós podíamos dizer que quase 70% das ocupações no Brasil dependiam de atividades tipicamente capitalistas. O que é uma atividade tipicamente capitalista? É aquela que só funciona porque tem lucro. Se não houver lucro, não se contrata mais pessoas. Ou seja, o investimento da manhã, que é o emprego, depende, na realidade, alguma coisa como quase 70%. De cada 10 ocupações, quase 7 eram ocupações vinculadas a atividades tipicamente capitalistas. O que nós temos hoje com os dados disponíveis, não é, apontam que o emprego capitalista não chega mais a 50% do total das ocupações. Ou seja, cresceu. Na verdade, são ocupações vinculadas a atividades de sobrevivência, né? E economia popular, economias de pequenos negócios, em que as pessoas, na verdade, obviamente, buscam uma receita maior que a despesa, mas não tem uma estratégia de mercado capitalista em si, é uma estratégia de sobrevivência e que ele quer, obviamente, ter um excedente e emprega pessoas, mas um excedente para minimamente sobreviver. Nós estamos falando hoje de 40% das ocupações no Brasil estão vinculadas a essas atividades, certo? E, obviamente, que essa restrição do ponto de vista do funcionamento do capitalismo no Brasil, não é, nos exige repensar se as políticas públicas têm que ser as políticas públicas de fomento ao capitalismo. Certo? Pensar a industrialização a partir da grande empresa capitalista sempre? Ou é possível pensar, não é, o dinamismo da atividade econômica com outra perspectiva? Certo? É algo que nós precisamos pensar, porque isso significa uma revisão das políticas públicas que nós estamos hoje. Será que a economia popular depende da moeda nacional, do Banco Central, ou temos experiências, não é, com crédito social, com bancos comunitários? Certo?
É absolutamente importante, portanto, reconhecer que nesta forma de funcionamento do capitalismo, não é, o processo de exclusão é muito maior do que fora no passado. E essa realidade, nesse sentido, ela nos leva a considerar, tá certo, que para manter, né, um país minimamente coeso, foi necessário que o Estado alterasse o seu padrão de funcionamento até então, até os anos 80, um Estado fortemente empresarial, né, para um Estado cada vez mais assistencial. Em 1985, o Brasil tinha cerca de 2,7% de sua população dependendo de transferências de renda, transferências governamentais, né? Fundo público. Era o que havia ali de política social do regime militar, que veio do regime militar, né? Previdência, naquela época. Acontece que, com a transição democrática, com a Constituição de 88, com a luta social que ocorre a partir de então, nós temos uma expansão de políticas de cuidados, de garantia de renda, a tal ponto que hoje nós chegamos a ter cerca de 40% da população dependendo de transferência de renda. Certo? Isso é uma massa de pessoas que depende da transferência de renda pública. Isso é bom? Claro que é bom, porque, do contrário, pessoas que estariam numa situação de extrema pobreza, né? Problema de fome, etc. Mas o fato concreto é o seguinte, que haver tantas pessoas dependendo do orçamento público é que não há dinâmica econômica capaz de oferecer oportunidades decentes de ocupação. E isso, eu diria assim, o Estado assistencial vem cada vez mais atendendo aquela parte sobrante da população que não é rebelde, que vai aceitando, na verdade, essas condições para poder sobreviver. Porque a parte da população que é menor, que é sobrante, mas é rebelde, há um outro lado do Estado, que é o Estado policial. Certo? O Estado da prisão, da violência, da morte. Nós tínhamos, em 1990, o Brasil tinha 90 mil presos. Hoje, os dados nunca são tão precisos, mas há uma indicação que nós temos quase 900 mil presos. Certo? Uma das maiores populações carcerárias do mundo. Essa é a população, essa é a força de trabalho, tá certo? Que, enfim, rebelde, não aceitou, então você é preso, tá certo? E tem aqueles que morrem, que são assassinados. Um país que também entre 40 a 50 mil assassinados por ano. Se a gente soma isso de 1990 para cá, o Brasil assassinou 1.500.000 brasileiros. Então, esse é um pouco a realidade pela qual me parece importante, né, passarmos a entender, não é, que o futuro não é um futuro que depende desse tipo de capitalismo que nós temos hoje. É um capitalismo para poucos. É que a população não cabe. Certo? E, obviamente, a democracia é fundamental para poder viabilizar alternativas, não é, digamos assim, de atender, não é, as emergências que vão sendo postas, mas a preocupação fundamental é qual é o horizonte que nós podemos oferecer, que não seja exclusivamente a perspectiva de um capitalismo que depende hoje de cada vez menos pessoas, certo? Como trabalhar com esse novo horizonte? O que temos a dizer para 40% da população que não se encaixa na perspectiva capitalista, certo? É a economia solidária, são ações voltadas, não é, para o desenvolvimento local, perspectivas que se abrem do ponto de vista de um outro sistema bancário que não seja montado em grandes bancos, né? Bancos comunitários. Temos mais de 100 bancos comunitários no Brasil. Qual é a política para esse tipo de dinamismo? Que hoje emprega 40% da população, certo? E que vai misturando igreja, crime organizado. Qual é a presença do Estado nesse sentido? Porque se não tem Estado, outras formas de organização da sociedade se estabelecem. Euclides da Cunha dizia, ao final do século XIX, que as restrições que o capitalismo nascente daquela época oferecia foi criando, na verdade, outras formas de organização da sociedade, que foi basicamente a experiência de Canudos, por exemplo, não é?
na Bahia, depois de Salvador, era em Canudos, né? Cerca de 25 mil pessoas viviam organizadas em torno de um fanático religioso, né? E, de outro lado, uma massa de pessoas sobrantes daquela época seguiam o jagunço, Virgulino Lampião, né? Que iam invadindo fazendas. Enfim, são outras formas de organização da sociedade, tá certo? O salto do projeto dos tenentistas, se quisermos, dos modernistas da década de 1920, né? Foi justamente criar a perspectiva de que seria possível esta massa sobrante ser integrados através do trabalho e trabalho com direitos, né? A visão, digamos assim, de Getúlio foi de transformar o Estado, que até então era o Estado violento, o Estado que atuava contra o sindicato, etc. e tal, num Estado que passou a ser o garantidor de direitos sociais inimaginados. Férias, feriados, né? Salário mínimo, etc. Isso foi, de certa maneira, uma utopia, né? Quando a CLT, criada em 1943, segundo o censo demográfico de 1940, o primeiro que o IBGE fez, havia apenas 10% da população em condições de ter acesso aos direitos sociais e trabalhistas, porque a massa da população vivia no campo, né? E a revolução, contra a Revolução de 32, na verdade, se opôs à possibilidade desses direitos sociais e trabalhistas serem difundidos no campo, né? Só que, na verdade, ali tinha uma ideia de projeto, desenvolvimento, etc., que, enfim, 50 anos depois, na verdade, o Brasil atinge um ponto em que você tem 50% dos ocupados assalariados com carteira assinada no país. Qual que é o final dos anos 80 para cá? O que nós temos é um estancamento do assalariamento formal, certo? Em 1980, nós tínhamos 50% dos ocupados recebendo com carteira assinada. Hoje, em 2024, depois de ter caído, está recuperando, evidentemente, mas hoje nós temos 48% da força de trabalho com carteira assinada. Ou seja, está uma estagnação nesse sentido. E o que temos a dizer para o outro restante? Era possível motivá-los? Não, mas se a gente conversasse isso, pesquisa lá nos anos 70, com alguém que trabalhava informalmente, vendia cachorro-quente, o que aconteceu? Eu não estudei, eu não me preparei, então não tenho carteira assinada, mas o meu filho está estudando, vai ter carteira assinada, ele vai ser um cidadão. Tinha essa imagem, não é? Esse horizonte de expectativa de ascensão, de mobilidade. Tá certo? Como dizer isso hoje, enquanto você está com praticamente 40 anos de estagnação do assalariamento? Sobe um pouquinho, desce, mas o que dizer, o que mobilizar essa outra parte que ficou de fora? Qual é o nosso projeto? Contam que Eric Hobsbawm, historiador inglês, teria vindo no final dos anos 1980 aqui para o Brasil e teria tido uma reunião com o sindicalista Lula, ex-presidente, nosso presidente. E aí o Eric teria dizer, olha, para mim é uma satisfação enorme estar diante de um líder de um país como o Brasil, né, que tem a maior parte da sua população informais. Então eu gostaria de saber desse líder qual é a proposta para os informais. Eu acho que depois desse tempo todo nos coloca isso. Como engajar esta massa que hoje é sobrante, né? Então, é óbvio que ali nos anos 80, na formação do PT, nós tínhamos uma imagem que o Brasil seria, possivelmente, teria como horizonte o que aconteceu na Europa, as lutas sindicais, o contrato coletivo de trabalho, o estado de bem-estar social. Havia aquela visão de que a Europa, o que aconteceu na Europa poderia ser, porque o Brasil continuaria a industrialização, continua ampliando a sua classe trabalhadora e assim por diante. Mas isso não é verdade. A Europa, os Estados Unidos não são mais referência para nós. Até porque estamos vivendo uma situação, não é, que não os coloca como um protagonismo. O que temos, portanto, para olhar esse novo horizonte? São dúvidas, evidentemente. Não é? O papel de um curso não é de oferecer respostas, certo? O papel de um curso é chamar atenção, não é, para um tipo de perspectiva que é possível se ter olhando a realidade a partir de uma visão teórica, mas obviamente aqui estamos querendo chamar a atenção de que a teoria e as visões que se tinham até então, não é, estavam muito mais conectadas para uma sociedade que deixou de existir.
Então, nesse momento, me parece absolutamente favorável a gente ter muita humildade e dizer que nós não temos muito bem, não é, apresentar uma receita, mas precisamos reconhecer que o ponto de partida pelo qual nós nos encontramos, ele exige uma reflexão que a Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Unicamp, não é, estão dispostas aqui, de forma muito humilde, trazer para um debate, né, para uma reflexão coletiva, porque me parece que o futuro, não é, para existir, ele pressupõe a gente ter uma imagem de onde nós queremos chegar. E para chegar lá, nós temos que saber onde estamos. Carlinha, com você. Estava desligado aqui. 2025 e ainda não liga o microfone. Obrigada, Fabiano, aí por compartilhar, e Deli pelo esforço, né, de trazer o Postman, mas também por ajudar, junto com ele, selecionar esse trecho da aula dele, da fala dele, que depois, quem quiser assistir por completo, a gente pode deixar o link no chat, e também, acho que já foi compartilhado, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, mas a gente pode retomar. Eu vou passar, como eu tinha falado antes, vou repassar a nossa dinâmica aqui, até porque, felizmente, entraram mais pessoas desde a hora que a gente iniciou a nossa atividade, somos 67 na sala nesse momento. Nós vamos ter agora 5 falas de companheiros e companheiras por ramos do sindicalismo de Santa Catarina. Quero dizer que, como esses debates que nós vamos fazer serão subsídio para o aprofundamento da nossa tese, além da nossa atividade estar sendo gravada, nós vamos ter uma relatoria também que vai extrair esses pontos para aprofundar na tese em cada encontro. E hoje quem está nos ajudando e vai ficar responsável por centralizar essa relatoria a partir da discussão é a Ana, o Alano e a Flávia Madruga, que está aqui entre nós. Então, depois, quem do pessoal que for fazer a fala também quiser mandar por escrito alguns pontos, seria bem importante. Na ordem, nós vamos começar com o Alano, e eu acho que o Postman ele traz 2 pontos importantes para a gente pensar, tanto a questão do reposicionamento do Brasil, quando no início da fala dele, né, sobre ser um país bioceânico. Eu acho que a gente tem que pensar, diante dessa nova realidade da composição da classe trabalhadora que ele traz, dos desafios, né, do perfil assalariado, não assalariado, das informalidades, um pouco tentar pensar como que Santa Catarina se coloca nesta realidade, né? Porque, afinal de contas, os enfrentamentos que a gente vai pensar e o PT Santa Catarina, que é o que a gente está colocando aqui, vai está fazendo esses enfrentamentos e colocando um projeto a partir da realidade desse nosso povo aqui também, né? Então, eu queria fazer esse recorte para os companheiros e companheiras, e vou passar de imediato, então, para o Alano, na sequência, a Ana Júlia, e eu vou chamando os demais colegas na sequência. Companheiro Alano, a palavra é toda Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, me passaram essa tarefa há mais ou menos 2 horas atrás, mandaram a mensagem informando, olha, você vai falar, e falar sobre uma categoria com relação capital-trabalho muito complexa, muito profunda. E aí eu tenho 4 a 5 minutos, né, para falar sobre essa complexidade, ganhei mais 1 minuto, vou para 5. E falar em 5 minutos sobre a complexidade da nossa categoria é humanamente impossível, mas vou dar umas pinceladas assim bastante rápidas. E quando se fala, né, o novo mundo do trabalho, parece que na categoria de comércio e serviço nós não temos novo mundo do trabalho, nós estamos vivendo um retrocesso nessa relação capital-trabalho, um retrocesso odioso, né? E todo o avanço tecnológico que nós vemos na área de comércio, principalmente, ela não favorece os trabalhadores.
Ela serve para acumular riqueza na mão de poucos. Vou dar só um exemplo. Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos o caixa que era caixa de supermercado manual. Eu registrava o preço da mercadoria uma a uma, né? Então, o trabalhador passava naquela época 500 itens. Hoje ele passa, durante o tempo de trabalho dele, 10 mil itens. E sabe quanto é que ele ganha hoje? Talvez menos do que ganhava 20, 30 anos atrás. Então, esse aumento excepcional da produtividade foi para o bolso do empresário. Bolso do empresário. E ainda a categoria vive uma realidade diferente de outras categorias, de uma relação trabalho de missão odiosa, profunda. Para vocês terem uma ideia, a reforma trabalhista ela atingiu profundamente a nossa categoria. Nós temos hoje na área de comércio uma implementação pelas empresas de um volume grande de PJ, pessoa jurídica. Eu ontem ainda recebi informação de São Miguel do Oeste, lá das companheiras, de que tem uma empresa demitindo os trabalhadores exigindo que eles se registrem com o PJ. Ele passa a ser pessoa jurídica para trabalhar em supermercado. Mesmo lá em São Miguel do Oeste, uma outra empresa está demitindo todos os empregados, exigindo que eles constituam uma cooperativa de mão de obra. Acaba a relação de trabalho formal e os trabalhadores passam a servir essas empresas através de uma cooperativa de trabalho, sem férias, sem 13º, sem absolutamente nada. Então, essa é a relação que nós estamos vivendo, né, na nossa categoria no momento atual. Ainda na reforma trabalhista, as empresas estão empregando em larga escala o chamado trabalho intermitente. Uma coisa nova que apareceu na nossa categoria é de que tem uma legislação que determina que as trabalhadoras no comércio trabalham domingo sim, outro não. As empresas resolveram isso. Contrataram novos trabalhadores para trabalho intermitente. Esses trabalhadores intermitentes não têm nenhum direito. Com remuneração menor, substitui os trabalhadores efetivos sábado e domingo. Eles resolveram um problema difícil deles contratando trabalho intermitente. E esse trabalhador recebe por hora, trabalha 3 horas, 4 horas, recebe por hora, não tem direito praticamente nenhum. Terceirização em larga escala na nossa categoria, banco de horas, cooperativa de trabalho, como eu já falei. E aí nós temos jornadas extensas na nossa categoria, trabalhadores no comércio e serviços. Porque com os atacarejos que nós temos em grande volume aqui em Santa Catarina, eles começam a trabalhar às 6 da manhã, começam a funcionar às 6 da manhã e fecha às 24 horas. Você exige, dentro desse período dessa jornada de funcionamento, exige extensa jornada desses trabalhadores. E aí nós temos hoje, por consequência disso, ou seja, desse emprego da reforma trabalhista em cima dos trabalhadores no comércio, ainda, somando a isso, no tempo para cá, trabalho nos domingos e trabalho nos feriados. Trabalhador no comércio recebe uma remuneração de fome, a remuneração de miséria, não só no comércio, mas na indústria, serviço. Para vocês terem uma ideia, aqueles que não são da nossa área de representação, os trabalhadores no comércio, trabalhadores na indústria de Santa Catarina, que é uma das mais pujantes do Brasil, como tem dito vez ou outra o governador, os trabalhadores recebem líquido por dia R$50. E sabe onde é que ele mora? Aquele que trabalha aqui em Florianópolis? No interior do interior de Biguaçu, no interior da Palhoça. Ele, para começar a trabalhar às 6 da manhã, ele tem que sair de casa, tem que levantar da cama para vir trabalhar às 3 da manhã. E se ele trabalha até meia-noite, ele vai chegar em casa às 3 da manhã. Então, isso tem resultado em depressão,
em LER, DORT, acidentes, principalmente depressão. De 20% a 30% da nossa categoria são depressivos, por conta da exploração dos baixos salários, jornadas extensivas e outros tipos, né, de exploração dos empresários. Então, vou passar rapidamente aqui, me pediram também, bom, quais os encaminhamentos para isso, quais as soluções para isso, quais as lutas para isso. Então, luta pela redução da jornada de trabalho, não é 6 por 1, é jornada de trabalho de 36 horas. Não 6 por 1, é 5 por 1, 4 por 1, para que os trabalhadores possam conviver com a sua família. Não permitir a precarização cada vez maior nas relações de trabalho, aqui em Santa Catarina. Campanha de politização dos trabalhadores, combater o trabalho nos domingos e feriados, combater as extensas jornadas, combater as denúncias e combater as doenças do trabalho. E, por fim, eu queria dizer, e aqui no Estado, por conta de ser um Estado altamente fascista, nazi-fascista, com empresariado que exerce o fascismo, eles são radicalmente contra os sindicatos. Eles têm feito uma campanha permanente de destruição da nossa organização sindical. E, infelizmente, os trabalhadores elegeram, por conta dessa campanha do fascismo aqui no Estado, os empresários, os trabalhadores elegeram os sindicatos como inimigo e, por consequência, acabou também o sindicato exercendo os trabalhadores como inimigo. Esses trabalhadores que levam milhares de cartinhas no sindicato para não contribuir com a manutenção do sindicato. Então, nós vivemos um momento assim dramático nessa relação trabalhadores com o sindicato. Um é inimigo do outro. Então, precisa uma campanha muito extensa, muito ampla, de tentar convencer os trabalhadores que o único instrumento que ele tem de defesa dos seus direitos, defesa dessa relação odiosa capital e trabalho, é participar da sua entidade sindical. Eu fico por aqui, porque passei talvez um minuto aí da minha fala, mas eu teria anotações aqui para falar talvez 1 hora, 2 horas, mas não vamos ter tempo em outros momentos. Obrigado. Obrigada, meu companheiro Alano. Vou passar direto, então, para Ana Júlia, nossa presidenta da CUT, e, na sequência, o companheiro Cleverson, dos Metalúrgicos de Joinville. Boa noite, estão me ouvindo bem? Estamos, Ana, te aviso com 1 minuto, tá? Tá bom, então, boa noite a todos e a todas e a todos, agradecer aí o coletivo pelo convite, né? Eu quero dizer que a fala do Postman, ela é provocativa, né? Ela faz uma provocação para nós do movimento sindical, né? De que nós temos que nos reinventar, né? Nós temos que nos reorganizar. Esse movimento sindical que nós vivemos, que nós fomos forjados, ele já não atende mais esse novo mundo do trabalho, tá? A gente também tem que fazer essa avaliação. Trabalhadores não querem mais o nosso discurso, esse discurso cansativo, esse discurso de que não dá mais, né? São novos trabalhadores. E eles já são uma geração que já chegaram com direitos, né? A gente tem que lembrar que eles já chegaram com direitos, já chegaram com direito à carteira assinada, já chegaram com direito a férias, já chegaram com direito à licença maternidade de 120 dias, né? Mesmo tendo a reforma trabalhista de 2017, a gente tem esses direitos. Ela teve 2017, teve 2018, né? Nós estamos mais de 6 anos com a reforma trabalhista. E o que nós fizemos para combater isso? Eu acho que a gente tem que trazer para a gente, daí para o movimento sindical, para o movimento partidário, para o movimento social, o que nós fizemos? Fizemos luta? Fizemos. Fizemos resistência? Fizemos. Mas isso, para os trabalhadores lá no chão da fábrica, ainda não é o suficiente. O que pega hoje, né? Qual foi a vibe que trouxe os trabalhadores para a rua? Foi o fim da escala 6 por 1. E é uma luta histórica da Central Única dos Trabalhadores. Para quem ajudou a fundação da CUT aqui sabe disso, desde os seus primeiros congressos. É o fim a redução da jornada, né?
Lembro lá a campanha Vai para 40 que o Brasil aguenta, teve toda uma campanha, né, de redução da jornada sem redução salarial. E nós lá perdemos o bonde da história em 2002, 2003, 2004, quando o governo federal chamou nós para discutir. E nós da CUT, muito arrogantes, não só a CUT, mas os demais, a gente não, a gente queria integral. Quem está aqui, Marta, Rogerinho, Alano e Adriana, que participaram do congresso, sabem disso. Nós não abríamos mão, nós queríamos 40 horas semanais, né? Nós não aceitávamos o escalonamento. O ano passado, quando veio essa campanha, né, que pegou essa juventude, pegou a juventude que ainda nem começou a trabalhar, ou está na uberização, ou está no PJ, terceirizado, pegou, porque é lá que eles estão sentindo o que significa trabalhar, né, 6 por 1. Né? Eles sentem lá. E nós estávamos com o discurso, não, tem que reduzir. Quando chegou isso, gente, mexeu. E como é que chegou isso? Como é que eles conseguiram se movimentar? Via redes sociais. Então, se nós, do movimento sindical, não fazer uma disputa, né, de pautas objetivas para disputar com os trabalhadores, nós vamos sempre ser levados, né? Então, acho que tanto o movimento sindical cultista, os demais movimentos sociais, nós temos que levar essa pauta, né, é, de que leve, que o trabalhador se identifique. Então, para nós hoje, a escala 6 por 1 é uma disputa, nós temos que fazer essa disputa nas redes. Mas como é que nós, analógicos, vamos fazer essas disputas nas redes? Então, acho que a gente precisa da formação, a gente precisa de investimento, nós precisamos avançar. Eu tinha anotado aqui alguma coisa que eu tinha para não esquecer, né, que o Márcio Postman falou nesse 1 minuto, né, dos trabalhadores hoje com a nova, com essa nova, como é que a gente chama, da inteligência artificial, nós precisamos ter um impacto também dentro do movimento, né, trazer o mundo da transformação digital, esse novo mundo do trabalho para nós, né, que estamos no movimento sindical. Como é que nós vamos nos adaptar a essa nova realidade? Né? Então, é um desafio? É. Então, a nossa campanha para nesse 1 minuto é pela redução da jornada, pela jornada de trabalho, fim da escala 6 por 1, mas nós não admitimos perdas de direitos ou redução salarial. Sem redução salarial, nós temos aí o que dialoga com a sociedade, que é os juros altos, que nós não conseguimos ainda unificar os trabalhadores, tanto os trabalhadores da cidade, do campo, o que significa a redução dos juros altos, aonde é que vai repercutir isso em mais emprego e mais renda para os trabalhadores. Então, tem pautas que nos unificam. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer com que os trabalhadores se sintam representados nessas pautas e que nós consigamos avançar, né, diante das conquistas que nós temos aí e que eu acho que cabe ao Partido dos Trabalhadores divulgar as benfeitorias ou as conquistas que o governo federal está fazendo para a classe trabalhadora, porque além da luta, nós temos que fazer esse papel que o partido não faz. Eu acho que uma das coisas que o partido deve para o povo brasileiro é divulgar, propagandear as conquistas que este governo está fazendo e que nós precisamos. E é claro, né, gente, além de tudo isso, a defesa da democracia e sem anistia. Nós não aceitamos anistia para golpistas. Obrigada, companheira Ana. Eu estou baseando o chorinho do tempo ali no tempo do Alano, tá, gente? Então, para também a gente não exceder demais e conseguir abrir inscrições após essas 5 falas, já tem pedido de inscrição no chat. Eu vou passar, portanto, a próxima fala ao companheiro Cleverson, dos Metalúrgicos de Joinville, e, na sequência, o companheiro Neto, do Sinjusc. Boa noite, companheirada. Boa noite, Carla. Boa noite, Clever.
companheirada aí, muito bacana esse encontro aí numa quinta-feira à noite. E importante, principalmente, né, para a nossa organização enquanto classe trabalhadora e Partido dos Trabalhadores. Fazer um salve especial aí à nossa rede de formação da CUT, que está presente aqui. Hoje eles estão reunidos, hoje e amanhã, para fazer um novo módulo alicerce da CUT de formação. E o tema, olha só, gente, são as novas tecnologias e o mundo do trabalho. Vem de encontro com o que nós estamos debatendo aqui, né? E aí, indo já diretamente, Carla, às dificuldades que nós temos enquanto indústria, não é diferente dos outros, é a falta de diálogo com os patrões, né? Eles dizem que falam com a gente, coisa e tal, mas só aquilo que interessa. E aí eu trago exemplo para vocês aqui que em dezembro de 2022 nós fizemos um seminário aqui junto com a UFSC, que nos ajudou e muito, tá? A companheira Joana está aqui, né, vice-reitora da UFSC, o Diego nos ajudou muito, o outro professor, esqueci o nome dele agora. Nós fizemos um seminário sobre motores híbridos e convidamos a VEG para vir falar sobre isso, né, sobre os motores elétricos, coisa e tal, e eles falaram que não, nós não temos interesse nisso. 4 meses depois, ela divulga um valor milionário de empréstimo do BNDES para investir numa indústria 4.0 para motores elétricos e carro, né? Olha só. Então, vai por aí só uma das situações. Mas aí, companheirada, eu vou pedir licença para vocês e vou ler um pouco do que eu pesquisei e escrevi hoje sobre essa questão desse tema, tá? Então, antes de 2019 ainda, quando a CUT realizou a 4ª Conferência Nacional de Formação em Belo Horizonte, Minas Gerais, que debateu as transformações do mundo do trabalho, a reorganização do capital financeiro e o impacto das medidas da retirada de direitos do dito cujo carcará sanguinolento, que agora é réu, a CUT e o conjunto de organizações da sua base, como confederações, federações, departamentos, sindicatos, escolas sindicais, a Escola Técnica de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, que faz o debate e a disputa ideológica com os moradores lá da região, debate sobre a questão da transição justa para a classe trabalhadora. E para isso, trazemos aqui um fragmento da matéria da Rede Estação Democracia Rede, escrito pelo companheiro Clemente Gans Lúcio, em 28/10/2024. Empregos verdes e a transição justa e os desafios e oportunidades para a agenda sindical. A transição justa refere-se à necessidade de garantir que, durante a mudança de uma economia ambientalmente sustentável, os trabalhadores, trabalhadoras e as comunidades sejam positivamente impactadas. Para o DIEESE, isso implica que as políticas de transição energética, por exemplo, devem considerar a requalificação da força de trabalho, a criação de empregos decentes, a proteção social e a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, jovens e a população de baixa renda. A expansão de setores como as energias renováveis precisa ser acompanhada por políticas públicas que promovam a educação e formação profissional, especialmente para trabalhadores e trabalhadoras atualmente empregados em setores que podem ser afetados pela descarbonização, como é o petróleo e o gás. Embora a criação de empregos verdes ofereça grandes oportunidades para o desenvolvimento sustentável, os estudos do DIEESE alertam para os seguintes desafios. Capacitação e qualificação, inclusão social e o combate à desigualdade social. E o DIEESE propõe uma série de políticas para facilitar a transição justa no Brasil, entre elas os programas de requalificação profissional, proteção social ampliada e os incentivos a novas tecnologias. Destacamos que inúmeros artigos, seminários, congressos apontam que, se os governos não se apropriarem desses temas e principalmente não estiverem à frente dessas mudanças, a classe trabalhadora novamente enfrentará sozinha o peso do apetite voraz do capital. E para finalizar, o governo federal anunciou a NIB, a nova indústria brasileira, que é uma política industrial que visa revitalizar a indústria nacional. O programa foi lançado em janeiro de 2024 pelo presidente Lula. A NIB tem como objetivos promover a soberania e a defesa nacional, desenvolver o complexo da saúde, construir infraestruturas sustentáveis, promover a transformação digital, fomentar a descarbonização, impulsionar a transição energética, economizar carbono e melhorar a mobilidade urbana. A NIB conta com diversos instrumentos como linhas de crédito, subvenções, incentivos ao conteúdo local, ações regulatórias, ações de propriedade intelectual, ações de redução de custo Brasil e a desburocratização. A NIB também conta com o apoio da sociedade civil por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI. A NIB tem metas para alcançar até 2026 e 2033, como ampliar o domínio brasileiro em tecnologias críticas para a defesa. Alguns números da NIB.
um ano após o seu anúncio. 1,2 trilhão de investimentos públicos, incluindo 507 bilhões do Plano Mais Produção para o financiamento de ações da neoindustrialização até 2026, 2,2 trilhões de investimentos anunciados pelo setor produtivo. Plano Mais Produção já aprovou 384 bilhões em 2023 e 2024 e um crescimento de 3,7% da indústria de transformação em 2024. E aí, para finalizar mesmo, companheirada, os indicadores reforçam um bom ano da indústria. Bom não, né? Um bom ano da indústria. No primeiro ano da NIB, segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO, o Brasil saltou 30 posições no ranking global de produção industrial, passando de 70ª para a 40ª posição. A indústria nacional alcançou 83% da utilização da capacidade instalada, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, Um minuto. CNI. É o maior índice dos últimos 13 anos. Obrigado, Carla. Além disso, a geração de novos empregos na indústria cresceu 146% em 2024, na comparação com o ano anterior. Desse total, 28,8% das vagas foram ocupadas por jovens entre 18 e 24 anos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregadores, de Empregados e Desempregados. Pois bem, Carla, quando eu comecei a pesquisar e escrever, eu fiquei imaginando se o tema realmente estava dentro, né? A NIB, principalmente. E realmente ela está dentro, porque o Postman falou isso, né? Políticas públicas desenvolve o país. E a NIB é uma política pública, né? Claro que ela não tem apenas os incentivos do governo federal, investimentos, mas também na iniciativa privada. E a gente não trouxe aqui, até mesmo nós estamos aqui entre trabalhadores, então não tem um porquê eu trazer aqui o investimento da iniciativa privada. Mas é importante salientar que a NIB, ela impacta em todos os ramos, assim como a transição justa, né? Nós precisamos ter essa requalificação dos profissionais. E nisso, a Escola Técnica de Hotelaria e Turismo Canto da Ilha tem essa formação lá, e outros tantas escolas aí que nós temos Brasil afora dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas é isso, Carla. Agradecer aí o convite da seu e da Ana Júlia e vamos em frente aí. Obrigada, companheiro. Antes de passar para o Neto, eu quero até aproveitar o cerne da sua fala e já antecipar um convite aqui, que na próxima quinta-feira o nosso debate é sobre o colapso climático e toda essa questão que envolve o meio ambiente. Quem vai fazer o debate é o nosso companheiro Paulo Horta, que está na sala conosco, então já fica aqui o convite, porque os temas vão se entrelaçando, né? Vou passar para o Neto, companheiro Neto, por até 5 minutos e um chorinho, e na sequência, se eu não me engano, é a Adri que vai fazer a fala pela FETRAF e o mundo do trabalho envolvendo a realidade do trabalho rural. Neto, querido. Oi, gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Quem não me conhece, eu sou o Neto, sou aqui do Sinjusc, atual vice-presidente. Tenho participado pouco das coisas do partido, por falta de tempo mesmo. Na gestão passada eu era presidente do sindicato, agora vice, então está uma correria bastante grande. Dentro dessa realidade, né, do mundo do trabalho, dessas novas dinâmicas do mundo do trabalho, o serviço público se coloca. E antes de ir propriamente dos desafios e da inovação proposta, trazer algumas informações básicas assim que são importantes, né? Santa Catarina tem o 6º PIB do Brasil e a 10ª população. Nos últimos 12 anos, a população catarinense cresceu 21,8%, enquanto a nacional subiu 6,5%. Isso significa que a gente precisa de serviços públicos cada vez mais complexos, né? Dado, inclusive, o aumento da população. No serviço público, hoje em Santa Catarina, nas 3 esferas, tem cerca de 300 mil trabalhadores e trabalhadoras, sendo que a quantidade de mulheres já superou a de homens. Então, mais de 50% da força de trabalho no serviço público são mulheres. Outra informação importante também é a lógica do inchaço, né, que tem muito servidor público, etc., o que não corresponde com a verdade.
porque da população ocupada no Brasil, hoje, 12,5% estão no serviço público, enquanto em Santa Catarina é 10,5%, ou seja, Santa Catarina tem menos do que a média nacional. E se a gente pegar os países, né, que normalmente são referências para falar sobre qualidade de vida, Dinamarca, Noruega, enfim, Suécia, é de 28% a 30% a quantidade de servidores públicos, né? Então, isso significa, e né, aqui tem vários servidores públicos, é muito nítida, né, a questão da defasagem, né? Falta professor, falta médico, falta, né, servidor público nas universidades, no Tribunal de Justiça, enfim, falta em todo canto, né? E essa questão do Estado, e aí eu achei bem interessante algumas provocações que o Márcio fez, né, que é essa, né, desse capitalismo que depende menos das pessoas. Se eles dependem menos das pessoas, significa que elas vão precisar mais do Estado. E aí a reflexão é qual é a presença do Estado, né, que a gente tem que imaginar, que a gente tem que projetar. E quem tem acesso a esses serviços públicos, né, ou seja, aos direitos sociais. Isso é uma questão muito importante, inclusive, que se relaciona com o que o Alano trouxe, né, dessa realidade das pessoas que trabalham aqui e moram no interior de Biguaçu, em Antônio Carlos, etc., né? Também é importante dizer que a questão da não intervenção do Estado na economia, por exemplo, né, que é um discurso, ele é altamente falacioso e a gente vê isso nas figuras hoje que representam o capital. O debate não é se né, no capitalismo há intervenção ou não do Estado. O debate real é em benefício de quem que é essa intervenção. E se a gente for pensar, a Ideli conviveu muito no Congresso Nacional e tudo mais, há um tempo atrás, figuras representavam determinadas classes, né? Então, por exemplo, a gente tem o deputado federal Cobalcini, que ele é genro de uma pessoa muito rica de caçador, não é ele o poderoso. Agora não, a coisa está tão personificada que é o próprio Elon Musk o agente, né? Então, são as próprias pessoas. E isso tem a ver com esse modo de vida que a gente tem, que é altamente individualista, individualizante e anticoletivo, né? Ele é individual e anticoletivo. E eu estou falando tudo isso para dizer que hoje no serviço público a gente tem um esgarçamento do individualismo muito presente, sobretudo por conta das novas tecnologias, com algumas exceções, né? Trabalhadores da saúde têm que estar presentes, trabalhadores da educação, pelo menos da educação pública, por enquanto, precisam estar em sala de aula, mas no setor privado isso já tem se alterado, né? Telemedicina em aulas EAD. Então, a gente precisa, esse isolamento, sobretudo do pós-pandemia, ele desafiou a nós chegarmos até os trabalhadores. Onde é que esses trabalhadores estão? A gente chega hoje no local do trabalho e não tem ninguém, ou há um revezamento das pessoas, né? Então, esse desafio do isolamento e desse esgarçamento é bastante importante. E aí eu vou para a parte final rapidamente da inovação, de que maneira a gente chega nas pessoas. E talvez seja uma delas o uso das redes sociais, muito embora tenha um debate importante a gente fazer sobre soberania de dados e aonde que a gente coloca as nossas informações. Em algum momento a gente vai ter que ter a nossa própria rede. Por enquanto a gente não tem. Dito isso, a gente tem que aproveitar de uma maneira mais popular, e isso é mais fácil de fazer, porque a rede social ela traz uma coisa chamada a sensação da presença. Ela faz com que a Carla esteja em muitos lugares ao mesmo tempo. Ela traz a sensação, só que é uma sensação. Só que a partir do momento que ela gerou a sensação na rede social e ela vai no lugar, todo mundo já conhece a Carla, nunca viu a Carla na vida, mas já conhece ela, porque ela conseguiu gerar essa sensação. E isso eu quero dizer porque a gente não tem que ficar dando palestrinha em rede social. 30 segundos. A gente tem muito, porque a gente, como esquerda, se acha muito intelectual e muito inteligente, então a palestra tem que ser vista e ouvida por todo mundo, mas ninguém quer ouvir. Então a gente tem que
dar a complexidade para o assunto, mas de uma maneira mais simplificada, gerando a sensação de presença e marcando a presença quando vai no local. Enfim, é uma corrida, né? Uma maratona aqui. Vamos lá. Era isso. Nós vamos ter o debate, eu acho que são pontos de provocação importantes para startar isso tudo, né, Neto? Eu acho que depois todas essas escritas que vocês produziram para isso, encaminha para a gente colocar, talvez de forma mais aprofundada e argumentada, né, que vai ser importante para o condensamento da nossa tese. Então, eu vou já passar direto para a Adri, é isso, né? A Adri vai falar em nome da FETRAF ali, e para a gente depois abrir a conversa. Nós temos 4 pessoas que já pediram inscrição, nós vamos fazer um bloco inicial de 5 inscrições e vamos avaliando, tá? Adri, minha querida. Oi, Carla, boa noite, todos os companheiros e companheiras que estão aqui nesse momento tão importante que a gente está tirando, né, essa noite aqui para conversar sobre esse tema que é tão emergente, que é a questão das novas tecnologias, esse novo mundo do trabalho, essas novas relações de trabalho que estão colocadas e que vem de uma forma muito forte, né, do capital, acentuando ainda mais a questão do individualismo, a questão da competição, a questão da falsa sensação de não ter patrão, e aí fica mais difícil ainda da gente construir a questão da luta de classe, né, da gente, enquanto movimento sindical, nós que estamos, né, no movimento sindical dos diversos ramos e da central de trabalhadores, a dificuldade que nós temos de disputar a consciência dos trabalhadores, da sociedade como um todo, exatamente porque esse novo mundo do trabalho, essas novas relações de trabalho, essas novas formas de exploração faz com que a gente tenha essa dificuldade e para o trabalhador tem aquela sensação de que não tem o patrão, né? Hoje nós temos mais de 50% dos trabalhadores que se sentem, né, que não tem patrão, ou estão na informalidade, ou estão no lascado, ou estão se achando empreendedores, né, porque estão com uma MEI ou assim por diante. E no mundo rural não é diferente, né? Essas novas tecnologias, essa nova ideia de novo mundo do trabalho também chega no mundo rural. E as novas tecnologias na questão que a gente sempre veio discutindo, essa questão da produção em escala, né, em grande escala, está cada vez mais forte no campo. E, inclusive, trazendo essas tecnologias, trazendo responsabilidades para os agricultores de ter que fazer a sua nota fiscal. Eu, quando entrei para o movimento sindical do campo, da agricultura familiar, lá jovem, a nossa principal pauta era a internet. Nós queríamos que tivesse internet no campo porque os jovens, né, justificavam que estavam saindo porque não tinha chegado a internet. Hoje, a internet tomou conta e, junto com ela, trouxe toda essa questão das tecnologias e, inclusive, levou muito forte o bolsonarismo, né? Junto com essa internet, junto com a questão do WhatsApp, com a questão do celular, chegou o bolsonarismo, as fake news, e a conquista do pensamento, da ideia das pessoas para o projeto da direita, para o projeto do capital, e isso está fazendo com que a gente, enquanto movimento sindical, esteja com muita dificuldade. Junto com todas essas novas tecnologias, nós tivemos grandes avanços de políticas públicas que vieram, trouxeram as tecnologias e nem o governo, nem o partido, e por mais que nós, enquanto movimento sindical, fizéssemos um grande esforço, não conseguimos, junto com a tecnologia, fazer a discussão de projeto de sociedade. E o resultado, hoje nós moramos numa região, moramos num estado onde nós tivemos 70% da população, seja urbano, seja rural, bolsonarista, de direita, e que tem essa convicção, e isso é muito preocupante. E aí, enquanto movimento sindical do campo, nós estamos com uma discussão
né, sempre estivemos com a discussão do projeto estratégico de desenvolvimento sustentável e solidário. Agora estamos com uma atuação muito forte no campo, né, com trabalho de base, dialogando com os agricultores em relação a esse projeto de desenvolvimento, onde coloca a vida, onde coloca a felicidade, onde coloca o ser humano enquanto centro, né, porque esses que estão trabalhando de domingo a domingo, igual loucos, tirando leite 3 vezes por dia, com máquinas, com as vacas tudo fechada dentro de um galpão, fazendo rodízio para passar pelas ordenhadeiras, e o agricultor lá tendo que ficar dia e noite trabalhando com aquela sensação de que está dando muito dinheiro. Só que esse muito dinheiro vai demorar 30 anos, 40 anos para ele pagar o investimento que ele está fazendo agora, que o sistema obrigou ele a fazer. Então, esse projeto estratégico que a FETRAF está fazendo com os agricultores tem esse viés, discute o método, né, de desenvolvimento, de plantio direto, e está sendo um trabalho bem interessante. Mas os desafios são muito grandes enquanto agricultura familiar, enquanto classe trabalhadora. Acho que o Cleverson trouxe aqui, e é muito importante a gente dizer que nós estamos nos esforçando, nós estamos tentando, né? Enquanto central sindical, também a gente fez um seminário em novembro passado para discutir essa questão das novas tecnologias. Estamos no nosso trabalho de formação de base, estamos construindo um módulo para discutir as novas tecnologias e o mundo do trabalho com os dirigentes de base do nosso sindicalismo. Estamos construindo um curso de formação de quadros para também nós sentarmos e tentar encontrar alternativas, construir alternativas enquanto esquerda, enquanto movimento sindical, para fazer o enfrentamento, porque nós temos que reconhecer que nós estamos com dificuldades de conquistar as pessoas, de conquistar os trabalhadores, de dialogar com eles. Eu acho que teve alguns comentários no chat, inclusive, que vem nessa onda. Eu acho que vale a pena a gente ler esses comentários que estão no chat também, porque, de fato, nós, enquanto esquerda, aí para além do movimento sindical, nós precisamos construir ações, porque nós estamos ainda, hoje nós falávamos, nós estamos ainda fazendo a formação lá com tarjeta, né? E a nossa galera tá lá entendendo as coisas através de emoji, através de videozinho, considerando o CLT um xingamento, né? Então, essa realidade com essa nova galera que está no mercado de trabalho, seja no campo, ou seja na cidade, ou seja no serviço público, é um grande desafio que nós temos pela frente e somos nós que estamos fazendo a história nesse momento. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade para nós. Obrigada. Obrigada, Adri. Obrigada. Bom, nós concluímos aqui as intervenções, né, dos ramos que nós conseguimos mobilizar para trazer um pouco da realidade desse mundo do trabalho de Santa Catarina. Só para fazer uma transparência aí, as falas ficaram entre 6 e 6,5 minutos para equilibrar as intervenções. Nós vamos fazer um bloco de inscrições de até 3 minutos. Eu vou pedir ao Fabiano que me ajude aí na ordem, porque eu vou precisar ir ao banheiro, porque eu estou tomando um monte de água aqui, preciso ir ao banheiro. Mas a ordem de inscrição desse primeiro bloco, tá? Rogerinho, Marta, Marcão, Ideli, Paulo Horta e Scarlett. Tem 6 inscrições, que eu acho que é bom, e aí depois a gente vê se temos tempo e mais interessados em intervenções, tá? Fabiano, pode me socorrer aí? Tá por aí Claro, ainda? Carla. Então tá bom. Marca o tempinho aí de até 3 minutos. Rogerinho, Marta, Marcão, Ideli, Paulo Horta e Scarlett. Já volto. Eu aviso com 1 e com 30 segundos, tá? Vai lá, Rogerinho. Estão me ouvindo bem?
Sim, estamos. Tá, boa noite aí a todos e a todas. Parabenizar aí pelo belíssimo debate. Eu estava ouvindo atentamente aqui, desde a fala do Márcio até todas as contribuições aí da companheirada, e estava pensando como que a gente se enquadra nesse cenário todo, né? O Alano, na fala dele, falou uma frase que é bastante forte, né? O movimento sindical é inimigo do trabalhador e o trabalhador é inimigo do sindicato, né? Mas isso se estende em vários segmentos da sociedade, né? E aí eu quero falar isso assim mais olhando para a nossa esquerda. O movimento sindical, enquanto classe trabalhadora, tem uma dificuldade enorme e a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Porque a gente não consegue também mudar esse cenário, que é os trabalhadores não se veem enquanto classe trabalhadora, né? Um trabalhador com um pouquinho mais de recurso, ele já é um pouquinho mais soberbo, não pensa no outro companheiro que tem menos condição de vida, menos condição social. A própria esquerda também, em momentos estratégicos, em vez de se unirem por um objetivo comum, que é de transformar a sociedade, de transformar através de política pública, também que é legítimo, né, a divergência e as contradições, mas não consegue ultrapassar a barreira do corporativismo, do interesse de pessoal ou de alguns segmentos. E no geralzão, assim, a gente também tem assim um choque de geração muito grande, né? Tudo que foi relatado aqui foi construído com muita dificuldade por gerações que vieram antes de nós, que fizeram enfrentamento contra a ditadura, fizeram enfrentamento contra a própria igreja e outros segmentos mais radicais, para a gente ter minimamente o que a gente tem hoje chamado de democracia, né? Por que que eu botei os dedinhos assim entre aspas? Porque é uma democracia também que ela é muito limitada, né? A gente tem democracia até um certo ponto. Rogerinho, Tá ok, obrigado, Fabiano. A gente tem democracia até um determinado momento, né? De um determinado momento para sempre, a gente é imposto, é induzido sempre a tomar decisões forçados, né? Ou toma essa posição, porque senão, se está ruim agora, se não for assim, vai ficar pior, né? A gente não tem. E para fechar a minha fala dentro do tempo, eu acho não, eu tenho ouvido bastante falas e tenho concordado com algumas, assim, no sentido que os nossos representantes no executivo, legislativo, no parlamento como um todo, deveriam usar esse espaço também como espaço formativo para a população, né? Porque a gente já 30 segundos. tá, a gente teve a experiência recente que o governo fez um monte de política pública e depois, no momento seguinte, o mesmo cidadão e cidadã que recebeu a política pública se voltou contra, né? Por falta de politização dessas políticas públicas. Então, uma série de questões que a gente podia ficar debatendo aqui, eu acho que a gente tem que fazer um choque de realidade e tentar achar uma saída que seja coletiva e não só individual. É isso, Fabiano. Obrigado. Obrigado, Rogerinho. Então vamos ao próximo aqui da lista. É o companheiro Marcão, é isso? Eu acho que a Marta estava na minha frente. A Marta está na tua frente, Marcão. Então vai lá, Marta. Tá contigo. Eu acho que a Ideli tinha se inscrevido antes de mim, mas não tem problema, ela já falou uma vez, então eu falo agora primeiro. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu queria parabenizar, né, pelo plano B, né, que com a ausência do Márcio, né, organizava ali esse vídeo muito bom de conteúdo, né, e também organizava aí a dinâmica de trazer alguns ramos para colocar em poucos minutos um pouco a realidade da sua categoria. Há 15 dias atrás, né, algumas pessoas daqui, a Adriana, a Júlia, a gente ouviu o Renato Rovai falar um pouco sobre isso também, né, no encontro de formação que teve aqui na Escola Sul, e desde então, eu penso que nós disputamos uma narrativa que não é simples essa disputa, porque trabalhar em casa é muito bom. A sensação de liberdade, como diz o Neto e a própria Adriana, é bom você acordar de manhã
Você poder decidir a hora que você vai acordar, a hora que você começa a trabalhar, mesmo que você trabalhe mais de 8 horas por dia, mas é você que está administrando o teu tempo. Mesmo não gastando tempo de tempo da tua casa até chegar no local do trabalho, não gastando tempo com transporte, não gastando tempo com roupa, não gastando calçado, enfim, é muito bom você trabalhar a partir da tua casa. Mesmo que trabalhar a partir da tua casa é mais caro para você, porque você gasta mais luz, mais água, mais café, mais internet, você precisa ter um bom aparelho eletrônico, né, para você trabalhar na tua casa. Então, é um desafio você convencer as pessoas, entendeu? Que esse trabalho remoto não é bom, entendeu? E que é melhor você ir trabalhar no teu local de trabalho. Então, para nós, é um grande desafio a gente pensar nisso, que é, de fato, a sensação de liberdade. Um É minuto. isso que acontece com o motorista de aplicativo. Ele tem a sensação de liberdade do seu patrão. Por isso que ele tem rejeição em alguma argumentação deles. E aí eu queria só colocar que aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis, nós temos um centro tecnológico fenomenal. Fenomenal, que nós temos de empresa de tecnologia nesta cidade 30 segundos. e que com cargos, com empregados, com alta capacidade, né? Alta formação e altos salários. E não tem ninguém que consegue dialogar com esses caras. Ninguém encontra esses trabalhadores da tecnologia. Nós nem sabemos se eles estão aqui no local de trabalho ou se trabalham em casa. Muitos estão trabalhando em casa, outros estão no seu local de trabalho. Mas a gente precisa pensar em como que a gente vai fazer o diálogo com eles e também como que a gente vai fazer, mesmo que os trabalhadores que trabalham em casa, como que eles se importam com a sua seguridade social. Que é isso que está em jogo. A seguridade social desses caras. Entendeu? Como é que eles vão se aposentar, como é que eles vão, se eles sofrem qualquer acidente, quem é que cobre, entendeu? E aí eles ficam jogados ao bel prazer, né? Ao relento, como a gente disse. Então, acho que é um grande desafio nosso pensar um pouco nisso. Obrigadinho, Marta. Próximo, então, é o Marcão, é isso? Isso, boa noite a todas, todos, um prazer estar com vocês. Eu quero trazer um pouquinho, o assunto é tão, se a gente fosse falar tudo, não ia dar em 3 minutos, então eu fiz um recorte de uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui. O Partido dos Trabalhadores, quando ele é fundado, ele pensa não só no trabalhador comum, ele pensa no que é chamado de excluído, né? Tanto que um dos nossos maiores formadores, o Paulo Freire, usa o termo oprimido, né? O opressor e o oprimido. E a gente percebe que uma das falas do Pockmann, quando ele falou do encontro do Lula com o Rubens Bal, ele fala da preocupação que já se tinha com os informais. Tanto que o André Singer vai fazer um trabalho sobre o subproletariado e pensar na economia solidária. Depois aparece uma tese do precariado. Mas nós temos hoje muitos problemas, e um deles, por exemplo, é o aumento da população em situação de rua. E eu estou pensando no aumento da população de rua, pensando em como os incluí-los no campo de trabalho, né? Só para vocês terem uma ideia como uma coisa absurda, os Estados Unidos, eu não estou falando do Brasil não, gente, os Estados Unidos hoje tem 700 mil pessoas em situação de rua, 3 vezes mais do que o Brasil. Gerado do quê? Da crise econômica que teve lá, da perca dos imóveis que o americano teve, e isso, de uma certa forma, também acontece com o nosso país, que muitas pessoas estão chegando à rua por perderem, né, o seu salário, perderem seu emprego, e a gente tem que pensar como trabalhar isso. Qual é a outra dificuldade que nós temos? Nós estamos com um governo federal que faz política pública, que tem política para essa população e para outras populações, só que nós temos um governador que não faz essas políticas, que corta essas políticas. E não é só ele, o Estado e o Brasil todo tem esse problema. Hoje, o que você percebe? Um corte de políticas de inclusão social do Estado que o catarinense não sente o benefício do governo federal porque o governador não faz com que ele sinta. Né? Então, a gente tem muitos desafios pela frente. E um deles é o disputar esse espaço, como foi colocado, que hoje quem disputa esse espaço
de diálogo e tenta trazer um discurso de um novo empreendedor, etc., são as igrejas neopentecostais e também o crime organizado, as milícias, que contratam pessoas para trabalhar e substitui o Estado, onde o Estado não chega, às vezes, a milícia. Então, isso tudo, para se pensar no campo de trabalho, é necessário. Então, eu estou trazendo aqui esses desafios para que a gente possa pensar mais na frente nisso. É isso, obrigado. Opa, sobrou 30 segundos aqui para ti, Marcão. Então, muito obrigado. Então, agora a Ideli, na sequência o Paulo Horta. Eu não estou achando aqui mais a Scarlett, que ela estava aqui e pediu a fala. Então, no Se ela local... não voltar, tu substitui pelo Marcelo, que pediu a fala, e daí a gente fecha 6 pessoas. Sim, era isso que eu ia propor, Carlinha. Então, Ideli e a Carla agora assumem, é isso, Carla? Não, pode tocar. Então tá, eu toco e depois passo para você fazer o encerramento. Vamos lá, Ideli. Bom, eu queria me reportar à fala do Postman, porque o Postman colocou de forma muito clara, nós editamos a aula, né? A aula ele traz na aula outros elementos. Nós priorizamos alguns, porque nós vamos ter debates sobre os outros temas, como, por exemplo, a questão ambiental, na semana que vem, tá? Mas ele traz 2 questões, né, no que nós recortamos, que é o impacto do que está acontecendo no mundo, no Brasil. Como é que, entende? As coisas que estão acontecendo no mundo estão interferindo, e o Brasil não é um país do centro, né? A gente tenta estar como, né, com Lula, com os BRICS, né, com vários debates e tal, mas o Brasil não está no centro, tá? Então, isso nos traz ainda mais dificuldade, porque a gente recebe o impacto do que está acontecendo no planeta e sem, muitas vezes, ter condição de interferir de forma mais incisiva. Quais são as 2 questões que a gente pensou da aula do Postman? Esta questão da mudança do eixo de desenvolvimento. O eixo de desenvolvimento Europa-Estados Unidos, ou seja, Ocidente, está totalmente modificado agora para Oriente. Então, essa viagenzinha, por exemplo, do Lula, né, agora ao Japão e tal, tem tudo a ver com essa mudança do eixo. Entende? Toda a nossa mudança de infraestrutura, de termos que pegar os 70% da população que está no litoral e tentar ver como é que a gente realoca, entende? Ou dá alternativas, ou dá... Então, esta mudança de eixo de desenvolvimento para o bioceânico, né? Atlântico e Pacífico, é muito impactante no Brasil e nós temos que estar atentos. A segunda questão é a questão da soberania. Os estados nacionais versus as megas empresas que definem tudo, decidem tudo, controlam tudo, né? E hoje são verdadeiramente quem manda no mundo, tá? Manda, inclusive, individualmente na gente, né? Por toda essa coisa da digitalização e do controle de dados. Então, tem a questão ambiental, mas aí eu reservo para o debate da semana que vem. E quero dizer que a nossa angústia é muito grande. 30. Já vou concluir. A nossa angústia é muito grande, porque nós temos um capitalismo no Brasil, metade da população está vinculada a empregos formais, etc. e tal, cada vez mais cruel, aonde a gente tem que, né, fazer a defesa dos direitos, entende? De não perder, etc. e tal, mas tem metade da população que está na informalidade e que nós precisamos debater propostas, entende? E o Postman levantou isso, a economia solidária, a questão das cooperativas, dos financiamentos populares. Eu quero aproveitar, inclusive, a presença do César Cavalcante, da economia criativa, da cultura, entende? Tudo isso é fundamental para a gente poder incorporar esta metade da população que é sobrante. Porque se a gente não fizer, e o partido e nós, em políticas públicas, não tivermos, aí o crime organizado, entende? O fanatismo religioso, as milícias e as forças de segurança
de segurança se adonam, né, inclusive daquele discurso de bandido bom é bandido morto, né, e autorizando eles a fazer as barbaridades que eles fazem, entende? A barbárie que eles fazem. Então, eu reportando um pouco, né, eu fico assim muito angustiada. Ter que continuar com metade da população defendendo que o capitalismo não seja cruel e selvagem, como é cada vez mais, e tendo que ter propostas alternativas de organização e de inclusão social para metade dos sobrantes, né, como o Postman levantou. Obrigado, Ideli. Consumiu os 30 do Marcão e sobrou mais um pouquinho aqui. Então, Paulo, está contigo a palavra. Seja Tô bem-vindo. de olho nesses segundos da Ideli, então. Ou do Marcão, né? Não sei de quem mais é os segundos aí. Pessoal, muito boa noite para todas e todas. Primeiro, claro, né? Muito massa, Carla Ideli, enfim, o pessoal que organizou esse processo todo aqui. Não sei se Fabiano também teve na mentologia do processo. Isso daqui é fundamental. É assim que a gente, de fato, pode construir um partido. Né? Eu acho que todos deveriam ser como o nosso partido, e a gente precisa resgatar esse processo de uma construção dioturna, reconstruindo sempre que uma parede cai, e a gente não cansa, não, porque a gente é petista. Mas, olhando para esse elemento essencial, né, o que está na base disso daqui, eu queria trazer dois subsídios adicionais. Uma é o nascimento do neoliberalismo, né? O nascimento do neoliberalismo como fomentador de tudo aquilo que é mídia, né? Tudo aquilo que é mídia, tudo aquilo que é comunicação, nos últimos 50 anos bateram nessa tecla e nós passamos a acreditar que sim, que somos indivíduos egoístas. Tem um cara que foi fortemente financiado pelo governo britânico, que é o Richard Dawkins, né? Escreveu um livro chamado Gen Egoísta, que hoje faz o meia-culpa, mas na época ele era o advogado, o braço direito e esquerdo de Margaret Thatcher, para a gente ter noção. Né? Andou debaixo das asas também do Ronald Reagan, americano, então a duplinha dinâmica lá, né, o Batman e Robin dos anos 80, Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan fudendo com os sindicatos, desculpa o palavreado, mas no mundo inteiro. Né? E é muito importante a gente botar essa ponta, num pedaço desse novelo. A outra ponta está na questão da religião, que já foi tratada aqui, mas da teologia da prosperidade, que no nosso país cresce a partir dos anos 80 e forma indivíduo. Eu acho que esses dois elementos estão essencialmente na formação do indivíduo, que hoje acredita ser melhor estar em casa do que estar em coletivo, construindo coletivamente, de forma colaborativa, o seu dia a dia, a sua rotina. Se a gente quer, de fato, resolver esse problema, nós precisamos voltar a essa raiz e tratá-la com comunicação. Essa é a proposta, no sentido de investirmos maciçamente, dioturnamente, em comunicação emancipadora. E, claro, que isso esteja presente em todo o sistema de educação. Né? Uma educação que trate, de fato, de forma não ou anticolonizadora, né? Como dizia Nego Bispo. Obrigado, Fabiano. Boa noite, pessoal. Parabéns, Paulo. Bateu 3 certinho. Muito bem. Só adestrado, só adestrado. Nada, rapaz. Você é disciplinado. Marcelo Schmidt, vamos lá. Queremos ouvi-lo. Opa, vocês me escutam? Escutamos bem, Marcelo. Seja bem-vindo. Tá. Boa noite a todos e todas. Não sei se consigo passar o que gostaria de passar, né, do que eu penso, do que eu tenho visto, do que eu tenho estudado, mas eu acho que há muita coisa que a gente tem que mudar, transformar e repensar, tá? Eu acho que essa minha fala talvez se encaixe para todos os módulos que a Carla comentou antes, porque eu acho que são 6 linhas, né, que se intercruzam, e eu acho que é bom a gente assim, dar uma chacoalhada como partido, porque nós temos são muitos desafios.
E é claro que a gente tem os desafios externos, né, que é o que o Postman falou, a Deli relembrou agora, que é a questão geopolítica, né, dessa mudança dos eixos magnéticos da Terra. Mas eu acho que a gente tem uma grande luta que é dentro de Santa Catarina, e provavelmente todos aqui assim, já escutaram que o PT não se cria em Santa Catarina, né? Então, essa eu acho que é uma palavra-chave que o pessoal tem buscado e eles têm conseguido de certa forma, né? Porque ao mesmo tempo que a gente consegue crescer, mas eles continuam nos abafando e eles vão vendo por onde a gente vai tentando crescer e eles parece que estão em maior número, eles têm muito mais verbas, eles têm muito mais tudo. E eu considero que, assim, são muitas variáveis envolvidas para a gente estar trabalhando, e eu sou um adepto de um planejamento estratégico, mas não é um planejamento, é um planejamento estratégico mais científico, onde trabalha com todas as variáveis, com todas as possibilidades, olhando todos os eixos, né? Todos os horizontes, avaliando passado, presente, futuro. Então, eu acho que é a ferramenta mais forte que a gente tem para a gente poder nos mobilizar e ter ganhos. Tá? A gente precisa ter ampliar as nossas cadeiras nas câmaras, né? Que é onde o pessoal da extrema direita tem focado um pouquinho de força para que eles ampliem, para que eles tenham maioria e consigam modificar muitas coisas, né? Então eles estão mudando um pouquinho o rumo e eu acho que a gente tem que perceber isso e se antecipar nos movimentos. Só um exemplo, né? Se a gente fizer um senador em Santa Catarina, na verdade são 2 a mais, né? Porque hoje nós temos 3 fascistas lá, se não me engano. Eu não lembro mais quem são os 3, porque quase não aparecem, mas em termos de voto a gente tem 3 que não dá para contar, né? E então esse é um aspecto, tá? E daí eu acredito que a gente tem que olhar para a questão interna também, porque nós temos muitos conflitos internos e que a gente tem que trabalhar mais o nosso lado pessoal. Então tem o processo de trabalhar a consciência de classe, mas eu acho que está faltando muito trabalho de consciência individual para a gente se conhecer e saber que muitas vezes a gente está lutando internamente, achando que está ajudando o partido, e a gente está se dividindo. Então, eu acho que falta alguma parte mais de consciência individual que entra mais nesse lado psicológico, que não é muito a nossa área, aparentemente, né? Mas eu acho que a gente tem que dominar um pouco mais isso para saber como lidar com essas divisões que tem, com esses desafios internos mesmo para o partido, tá? Então, e se surgirem movimentos internos para trabalhar com processos, projetos, o planejamento estratégico, estou à disposição para poder contribuir com esse tema. Obrigado, Marcelo. Ok, Fabiano. Obrigado. Então, gente, acabaram as inscrições, né? Não vi mais nenhuma inscrição. Se tiver mais Fábio, inscrição... o Gui me mandou uma mensagem aqui, acho que também eu queria consultar se tem alguém que no desejo, assim, ficou com alguma questão por falar. Tiveram várias intervenções no chat. Se não, a gente abre para o Gui, que acho que é um momento de falar também, né, das pessoas se colocarem para a gente ter os elementos para a nossa tese. E daí, se a Ideli quiser encerrar e fazer o convite para os próximos passos, é um pouco isso, né? O momento é de escuta e relatos. Pode ser, Fábio, chamar o Gui para falar? Pode, claro. Vamos lá. Guilherme, meu contigo, querido, cara. de Laguna. Não é o Guilherme de Laguna, é outro Guilherme. Eu achei que era o Gui de Laguna. De Lages. Guilherme Floriani de Lages, tá?
recebi a ficha de filiação das mãos do Celênio Sartori, aqui em Lages, trabalhei no Centro de Janeiro. Depois me tornei servidor público federal, trabalhei no IBAMA, Ministério de Energia, trabalhei com salas com 36 pessoas dentro. Hoje trabalho à distância, 100% teletrabalho. Então, depois das manifestações do pessoal falando, olha, perde-se a noção da relação com as pessoas e tal, digo, olha, é o melhor momento da minha vida de trabalho. Então, eu trabalho assim com temas... eu acompanho o PPA no Ministério de Energia, com transição energética, trabalho com meio ambiente, tanta coisa bacana que não seria possível de eu ter tudo isso ao mesmo tempo. Né? Se eu estivesse em Brasília, eu não teria família, se estivesse aqui, eu não teria esse trabalho, passei anos no DENIT e não tinha nada perto disso. Eu recomendo a qualquer um que consiga ter, e eu acho que é um desafio, lógico, tem trabalhos manuais, trabalhos terríveis de serem feitos, né? E assim, eu queria chamar a atenção para a gente não voltar as costas para a tecnologia, né? Então, ao mesmo tempo, a gente negar o teletrabalho como se fosse uma perdição, uma dificuldade, e ao mesmo tempo pedir uma saída para se comunicar com as pessoas, né? Então, me parece que há um vácuo, né, de compreensão das novas tecnologias, e é urgente que o partido inove, né? Principalmente, né, na capacitação das pessoas. Semana passada teve 2 eventos importantes sobre novas tecnologias no governo federal, um da ENAP e outro do MGI, que eu recomendo que assistam. Tá? Não importa a tecnologia, a gente depende muito de capacitação, as pessoas não compreendem como é possível ser feliz no teletrabalho porque não usam as tecnologias que a gente usa. O pacote tecnológico que a gente usa no Ministério do Planejamento é excelente. O PT tinha que contratar aquele serviço, pode ser da Microsoft, mas a gente tem que modernizar o partido. Primeira coisa, vai aumentar a eficiência do partido. Hoje o partido é ineficiente na gestão de contas, na comunicação, no contato com as pessoas, no planejamento, na divisão do trabalho, né? Então, assim, olha, quem estiver lutando contra a tecnologia, esqueça, vai ser atropelado. Tá? Eu entrei na universidade achando que não ia precisar do computador. Fui atropelado no primeiro semestre, quase não enxerguei a placa do caminhão que me atropelou, né? Eu estava completamente errado, e isso foi em 96, né? Então, assim, quem tá achando que agora vai fugir disso, como eu achei em 96, vai ser atropelado. Eu espero muito que o partido inove, tá? A gente precisa disso para ter mais eficiência, participação social, que sem ferramentas a gente não vai ter participação direta. Tá? E aí a gente alcançar o pessoal que esteja em qualquer lugar, em qualquer tempo. Valeu, pessoal, obrigado pelo convite, o Dirceu que distribuiu o convite para mim, tá? Agradeço a oportunidade, um prazer falar para vocês e ouvir vocês. Boa noite. Obrigada, Guilherme. Desculpa, eu tava pelo chat, eu achei que era o outro Guilherme, não tinha visto aqui na câmerazinha, mas acho que é uma intervenção bem importante, né? Que corrobora também com a reflexão que o Postman traz, que até os desafios colocados pelos próprios ramos da relação com a tecnologia e com essa questão das redes, e que acho que é uma intersecção que a gente precisa trabalhar, né? Sem algumas opiniões formadas sobre isso, mas trazendo o melhor que se tem. Claro que é sempre essa encalacrada que a gente vive, né? Porque as redes estão submetidas às big techs, como o Postman colocou, mas é um debate que a gente precisa fazer urgentemente também, né? Enfim. Ideli, cadê você, senador? Eu estou... Tá, que você tinha desligado a câmera, tinha sumido da minha frente. Não, senhora, eu não desliguei a câmera nenhuma vez, só o microfone. Então tá bom, tá vendo? Ela me desautoriza na frente de todo mundo. Pessoal, é o seguinte, como eu falei, é a nossa primeira atividade de conteúdo, né, para aprofundar a nossa tese. Obviamente não é um debate que alguém disse aqui acho que o Postman falou sobre aula, né? Não é para ter respostas, mas eu acho que é para levantar os elementos que nós precisamos encontrar as respostas para
fortalecer a organização do partido, do movimento sindical, dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que o nosso PT continue sendo esse instrumento de luta a principal tarefa é o diálogo direto com a população, né? E aí vem isso que o Guilherme traz também com a população e com a população para quem a nossa história nos fundou para que a gente pudesse trabalhar em defesa dos direitos e da justiça social e da garantia de dignidades. Então, tem a relatoria que nós construímos a partir daqui, eu particularmente anotei muita coisa, saio daqui ainda mais desafiada a poder contribuir com esses desafios, e deixo para a Ideli fazer essa nossa finalização aí. Quero dizer também que nossa construção de chapa, nossa pré-candidatura aí para o PT estadual, que está na rua, nas redes, e quero estar muito na estrada. Portanto, nesse final de semana, eu já vou fazer algumas visitas ao sul do nosso estado, a convite de companheiros e companheiras, para conversar com a nossa base. Então, quem tiver de outras regiões, quero muito ir para Lages, viu, Guilherme? De outras regiões, vou no início da semana aqui para alguma parte do litoral, depois para o norte do estado, mas quero muito subir a serra, e eu conto com vocês também para ajudar a organizar essas conversas nossas com o nosso povo. Então, Ideli? Eu só queria pedir, o Samsung SM, que botou um monte de coraçãozinho, livros, etc. e tal, põe o nomezinho para a gente saber quem é, porque eu não fiquei sabendo, tá? Então, só para a gente saber quem participou aqui conosco. Mas eu queria colocar assim, ó, a gente começa a debater as coisas e aprofundar, e aí os desafios são imensos, gente, são imensos, e eu quero dizer o seguinte, vai ficando bastante claro a ausência de aprofundamento de debate e de formação no nosso partido, tá? Então, eu acho que isso já fica assim como uma coisa muito clara, entende? Desse debate que a gente fez hoje. E queria propor que, além dos temas que já estão previstos, né, que é a questão ambiental, fé e política, a questão das desigualdades e a estrutura do partido, né, o PT que precisamos e tal, mas eu acho que está valendo a pena a gente pensar nesta questão da comunicação. Porque eu quero dizer para vocês que todo mundo considera a comunicação o nosso grande nó e a nossa grande solução. Mas eu quero dizer para vocês que se a gente não entender como é que esta comunicação está se dando de forma segmentada, sob o controle das Big Techs, nós vamos ficar muito amargurados e sem grandes resultados, tá? Então, pensando aí depois para a gente ver se a gente vai ter fôlego para fazer. Mas queria, assim, né, completando aí para agradecer a mobilização, agradecer os convites. Nós tivemos muitas pessoas que participaram aqui, que foram convidadas por outras pessoas, tá? Não as pessoas assim mais envolvidas diretamente, né, na organização aí do nosso movimento, da nossa chapa, da campanha da Carla presidente e tal. Então, eu acho que é isso também que nos anima, entende? De que a gente está fazendo o partido se movimentar e outras pessoas, né, obviamente, se integrarem nessa necessidade de debate e aprofundamento. Então, gente, muito boa noite, né? Agradecer as presenças e as participações, e na próxima semana tem Paulo Horta, tá? Tá aí ainda o bonitão, tá? Que nós vamos aprofundar, né, a questão sobre a questão climática, meio ambiente e o impacto que isso tudo tem, né, no nosso destino, na nossa vida, na nossa economia, né, na nossa sociedade. Então é isso, gente. Tá? Só um detalhezinho, semana que vem é 7h30, tá? Pela agenda do Paulo, não 7h30. Tá, mas isso aí a gente vai, né, divulgar direitinho, tá bom? Então é isso, Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, companheirada. Boa noite. Abraço, bom descanso. Boa noite, gente. Boa noite. Partido é dos trabalhadores.
Boa noite. Mas a todos. E das trabalhadoras também, hein? E dos trabalhadores. Boa. Peraí, agora como é que eu saio dessa coisa? No xizinho, Ana Júlia. Boa Tô noite. procurando. É o cansaço da noite, tá, Carlinha? Beijo. Tchau, negada. Olha, tá Obrigada. faltando álcool. Tchau. Tchau, negada. Tchau, tchau.